Bom dia, gostaria de agradecer o convite ao Observatório das Desigualdades para vir aqui discutir um pouco sobre o impacto que a pandemia Covid-19 tem tido na sociedade portuguesa, aqui olhado à luz das desigualdades sociais que emergem da diversidade linguística que existe na nossa sociedade. A nossa sociedade tem observado uma crescente presença de população estrangeira de diversas partes do mundo, a sua proporção tem aumentado e a diversidade de origens tem aumentado, o que implica que cada vez mais temos indivíduos que são falantes de diferentes línguas de diferentes partes do mundo, além das línguas nacionais dos seus países, também as línguas regionais e locais que têm bastante importância em alguns países e que têm uma disseminação que ultrapassa fronteiras. Essa diversidade veio para Portugal com essas populações, que vêm trabalhadores, vêm estudantes e constituem família e trazem toda essa riqueza, que é uma riqueza no sentido em que nos permite aceder a diferentes culturas, entender melhor diferentes culturas através dessas línguas e até aceder a diferentes formas de conhecimento e de produção de conhecimento e legado de conhecimento científico e de conhecimento das sociedades e de normas e da história de cada país, que nos é possível aceder a partir da presença dessas línguas e a oportunidade que a população portuguesa tem de aprender essas línguas. Mas sabemos que, dependendo do estatuto social que os estrangeiros assumem na sociedade portuguesa e na forma como são vistos pela sociedade no seu todo, também o reconhecimento e a valorização das línguas não é igual. Há línguas sobre as quais se ofere o maior valor em termos económicos e a nível da economia e da política internacional, como o inglês, o francês, o alemão, mas há outras línguas que não são valorizadas da mesma forma pela nossa sociedade e isso tem implicações na disponibilização da informação que podemos encontrar a vários níveis, no acesso ao trabalho, no acesso à habitação, no acesso à saúde, que é a questão que nos preocupa aqui, e nas escolhas das várias línguas em que poderemos aceder a essa informação, ou seja, os cidadãos não estarão de todos no mesmo pé de igualdade para aceder a essa informação se as suas línguas não estiverem disponibilizadas. Por outro lado, a política de ensino de língua portuguesa para a população estrangeira residente em Portugal tem sido uma das prioridades desde há 20 anos para cá, com políticas nacionais para adultos e para crianças e jovens que frequentam o sistema de ensino, mas temos observado que não tem sido acessível de igual forma a todas as populações, sendo que as mais vulneráveis em termos de precariedade no mercado de trabalho, necessidades de regularização e de exercício dos seus direitos e também de baixos níveis de escolaridade, nem sempre têm sido aquelas que mais fácil acesso têm tido aos programas de ensino de língua portuguesa, o que lhes pode dificultar o exercício dos seus direitos e a criação de uma autonomia financeira face a possíveis situações de maior precariedade e de exploração. E com a Covid, se as desigualdades se acentuaram em termos gerais, as desigualdades a este nível também se acentuaram, como vamos discutir em vários pontos aqui. No plano internacional, gostaria de dar um exemplo de um grupo de investigadores que estuda, de um grupo alargado a nível mundial de investigadores que estudam o impacto da diversidade linguística nas sociedades contemporâneas, nomeadamente com um foco particular exatamente nas desigualdades sociais que as populações falantes de línguas diferentes das línguas oficiais de cada país onde se integram têm sofrido ao longo do tempo. Dentro do contexto da pandemia Covid-19, a revista Multilingual fez uma chamada de artigos científicos para que se desse conta de como é que isto está a ser gerido à escala global e as expectativas foram superadas ao receber mais de 200 artigos sobre a temática a vários pontos do globo e optou então por fazer vários números e não apenas um número para as edições de 2020. Entretanto, também aproveitaram para fazer um balanço dos temas e das preocupações fundamentais que estes artigos têm chamado a atenção e mostra-se que as traduções que têm sido feitas pelas entidades governamentais a nível da saúde pública e da informação médica certificada revelam pouca sensibilidade às reais necessidades das populações que não falam as normas oficiais dos países onde se encontram. A real diversidade linguística das populações faz com que os mais desfavorecidos no acesso à informação sejam as minorias,
e aqui também incluindo os indígenas, em alguns contextos, os imigrantes, os refugiados, os requerentes de asilo e até as pessoas com deficiência, em que a informação oficial revela pouca eficácia comunicacional. Por outro lado, também se observa, infelizmente, um crescente uso da linguagem racista e discriminatória quando se trata de fazer a discussão num espaço público, seja nos mídias, seja nas redes sociais, sobre populações mais vulneráveis e sobre a necessidade de medidas específicas às populações mais vulneráveis, de acordo com características ditas étnico-raciais, étnico-culturais e étnico-religiosas. Infelizmente temos vindo a observar uma propagação dessa linguagem que afeta exatamente as populações que têm tido mais dificuldade no acesso à informação. O caso português, é claro, a discussão e a forma como foi discutida a proposta de um partido de extrema-direita e como foi divulgada nos mídias do mainstream, em que se abordava o mesmo tipo de linguagem ou que se colocava a questão da mesma forma como esse partido de extrema-direita e não se chamou para falar e não se considerou como intelectores legítimos representantes das comunidades, não foram chamados e convidados diretamente das comunidades respectivas, como estamos aqui a falar, por exemplo, no caso das comunidades ciganas. Também se observou na forma como nos mídias e nas redes sociais tem sido tratada a questão dos requerentes de asilo, outra população altamente vulnerável, ou a população de origem estrangeira que recriou os serviços de uma mesquita de solidariedade, de uma mesquita na Amadora, mas também à escala global podemos ver o impacto que, ao identificar o vírus como o vírus chinês, o impacto que isso tem tido nas várias comunidades imigrantes asiáticas espalhadas pelo mundo. Uma questão importante e positiva que estes estudos mostraram é que, quando existe uma maior coordenação entre as entidades governamentais nas decisões de cima para baixo, com a participação efetiva e uma discussão de maior horizontalidade com a sociedade civil e as associações que estão no terreno a trabalhar com as populações mais desfavorecidas, as medidas que se implementam, a forma de acesso e divulgação da informação mostra-se muito mais eficaz. Portanto, uma horizontalidade na tomada de decisão e na forma de abordar a decisão revela uma maior eficácia de quando apenas as decisões são tomadas de cima para baixo e com pouco controle na forma como as coisas têm sido operacionalizadas. A crescente presença de estrangeiros em Portugal reflete-se na população escolar que frequenta o sistema de ensino a norte, em todo o território nacional, sobretudo no litoral e no sul. Há escolas na área metropolitana de Lisboa onde convivem mais de 80 nacionalidades diferentes, o que quer dizer que a língua portuguesa, a língua de escolarização, estará em copresença com mais de 50 línguas diferentes. Ora, muitos destes alunos precisam de aceder à língua de escolarização e desde 2006 foi criado o português de língua não materna, que neste momento existe como oferta curricular, como avaliação igual a todas as outras disciplinas, para todos os níveis de ensino. A sua implementação no terreno não tem decorrido ainda de forma mais adequada, por um lado porque não tem os professores que lecionam esta disciplina, nem todos têm formação específica de ensino de português para falantes de português como língua não materna, são professores portugueses têm formação como professores de português para falantes de português como língua materna, ou professores de línguas estrangeiras, ou professores de ensino primário. Tem havido uma oferta mais curta de formação a esta área e pouco continuada. Por outro lado, também se verifica que nem todas as escolas têm a capacidade de organização de turmas de acordo com aquilo que são as orientações ligadas a esta medida educativa, que é organizar as turmas por níveis de escolaridade e por níveis de conhecimento em língua portuguesa. As escolas têm a organizar turmas que são mais mistas em termos destes níveis de escolaridade e níveis de conhecimento da língua portuguesa, ou então, nos piores dos casos, aulas extracurriculares de apoio em língua portuguesa. Isto tem implicações nos primeiros anos de integração dos alunos no sistema de ensino, comprometendo o sucesso escolar de muitos destes alunos em todas as outras disciplinas. Ora, com a supressão das aulas presenciais e a passagem para o formato digital e para a telescola, estas questões ainda se acentuaram mais.
ainda para mais porque se quebrou a possibilidade de interação com o professor de uma forma mais espontânea e continuada que o contexto presencial permitiria, e tornou o aluno muito dependente da possibilidade dos seus estabelecimentos de ensino poderem continuar a oferecer o acompanhamento dos seus professores de português de língua não materna no formato digital ou então a partir da telescola. A telescola oferece efetivamente também a disciplina de português de língua não materna, como oferece outras disciplinas, mas ao contrário das outras disciplinas, a oferta não é adequada, não é direcionada para os diferentes níveis de ensino. Portanto, temos a oferta do português de língua não materna na grelha da telescola para todos os alunos do primeiro ao nono ano, apenas diferenciada entre iniciação e o nível intermédio. Isto dificulta, além da falta de interação e de possibilidade de interação com os professores, dificulta a aprendizagem do aluno, porque nem todos estão ao mesmo nível de aprendizagem, seja pelo seu nível de escolaridade, seja pelo seu nível de conhecimento da língua portuguesa. Para a população adulta estrangeira, desde 2001 que existe também programas de ensino de língua portuguesa, que são programas públicos, que abrangem todo o território nacional e que têm sido, nos últimos 20 anos, têm vindo a sofrer largas melhoras. Ora, essa população, não tendo acesso à língua portuguesa, estará menos segura no acesso à informação divulgada em língua portuguesa, naquilo que diz agora respeito à saúde pública e à disseminação de informação médica, para que cada um de nós possa tomar as suas decisões de forma mais adequada, a nível da família, a nível da comunidade e a nível do contexto de trabalho, que é fundamental para estas populações, que são essencialmente populações trabalhadoras, muitas delas. E o que se tem verificado é que, em alternativa às autoridades reconhecendo esta questão, também têm cada vez mais alargado os meios de comunicação e as plataformas de comunicação em várias línguas e cada vez em um número mais diversificado de línguas. Mas a operacionalização dessa informação junto do terreno e dessas populações depende muito de quem trabalha com estas pessoas no terreno. E as instituições responsáveis pelo acolhimento não têm, verificou-se em situação de emergência e pandemia, não têm os recursos necessários, que já em situação normal têm sido insuficientes para chegar junto às pessoas e acompanhá-las e informá-las a todas da forma mais correta e ajudar a esclarecer as dúvidas. Nesta situação de emergência isso ainda foi mais evidente, porque a necessidade de emergência tornou-se clara a nível do acesso à habitação, a nível do acesso à alimentação e da implicação que a falta de informação pode ter, como vimos no caso dos requerentes de asilo. O seu acompanhamento continua a não ser, em termos de informação e de possibilidades de utilização de intérpretes e tradutores profissionais, conhecedores da sua realidade, conhecedores dos seus processos legais e conhecedores das suas línguas, não foi, e das suas práticas culturais a nível da saúde e cuidados de saúde, não foi suficientemente em número para poder dar um sentimento de segurança para estas populações e para aqueles que com elas trabalham. Em termos de impacto que podemos esperar da pandemia Covid-19 para pensar melhor como abordar as políticas públicas direcionadas para estas populações, penso que há uma questão positiva, uma lição positiva que se pode tirar aqui da intervenção que foi feita na emergência dos requerentes de asilo, é que qualquer intervenção será sempre mais eficaz quanto mais colaborativa for a várias escalas. Aqui a intervenção das entidades governamentais junto com as entidades não governamentais responsáveis pelo acolhimento destas populações e das associações que trabalham com maior proximidade com estas populações foi fundamental para que a intervenção fosse mais eficaz e num curto espaço de tempo, e penso que a definição de estratégias no futuro para repensar todas as medidas de acolhimento destes indivíduos deverá ser o mais horizontal possível e aproveitar o conhecimento que cada instituição e que cada organização tem adquirido e acumulado ao longo do tempo, e a partilha dessa informação e o trabalho colaborativo será a resposta mais adequada. Por outro lado, também se verificou a necessidade de intérpretes e tradutores em número suficiente e com as competências necessárias para poder também ter respostas mais adequadas a esta realidade. O trabalho junto de voluntários tem sido importante.
mas o nível de competências exigido para este tipo de trabalho é significativo e deverá estar relacionado com o conhecimento do contexto de origem e das referências culturais das populações que estamos a intervir, também dos processos que eles estão a viver em termos de processos de legalização, que é diferente de requerente de asilo, de refugiado e estrangeiro com situação regularizada em Portugal, mas também o nível de conhecimento de diferentes línguas e as necessidades a este nível, e também como disseminar informação, neste caso de saúde, informação médica certificada e de saúde pública. São níveis de exigência de conhecimento e de competências bastante elevados, e só uma formação adequada e acompanhada que permita a colaboração entre as entidades no terreno com as entidades governamentais poderá a longo prazo dar respostas mais eficazes, não só às populações mais vulneráveis, mas para todas as populações que necessitem destes serviços. A nível do português de língua não materna, parece-me óbvio que pensar esta disciplina adequada aos níveis de proficiência e aos níveis de escolaridade dos indivíduos é a forma mais certa para permitir que esta seja efetivamente uma disciplina e uma medida educativa no combate ao insucesso escolar que algumas destas populações podem estar mais sujeitas. No geral, sabemos que as populações mais vulneráveis, sejam estrangeiros ou nacionais, estão na primeira linha de frente do embate da crise económica que foi gerada pela pandemia Covid-19. São as pessoas que estão em relações laborais mais frágeis e com recursos económicos mais instáveis, que são as principais atingidas aqui, e quando se é estrangeiro e que se tem relações contratuais mais descartáveis, são aqueles que estão na primeira linha da frente, não só para perder imediatamente os seus postos de trabalho e os seus recursos económicos, mas como também estarem sujeitos a níveis de exploração que podem voltar a regredir a contextos que já não imaginávamos ser possíveis, e penso que algumas entidades governamentais têm estado preocupadas com esta possibilidade de exploração laboral mais acentuada e mais grave devido aos níveis de crescimento de pobreza que se tem observado, que algumas populações estão mais sujeitas, e a população estrangeira é uma população particularmente alvo destes níveis de exploração, e se queremos combater essa pobreza e essa exploração a níveis que não queremos sequer imaginar, penso que é importante definir como prioritário o acompanhamento adequado destas populações e não como uma questão secundária apenas porque têm nacionalidade estrangeira. Somos todos parte da mesma comunidade e o bem de uns será com certeza o bem de outros, seja a nível de saúde, seja a nível laboral, seja a nível económico.